Aqui eu vou ensinar nesse vídeo aqui por trás do trade, né? Na verdade você vai entender, aqui entender o gráfico, entender o trade como um todo, entendeu? Aqui a grande sacada aqui é você entender o que o preço faz, né? E aí eu vou ensinar proporção de nível. Esse é um termo que eu criei, chama-se proporção de nível. E essa proporção de nível, ela se resume em quê? Olha só, o preço ele anda assim, tendência. O preço ele faz esses movimentos e faz isso. Só que qual é a sacada? Quando o preço ele perde um dos níveis dele, dessa proporção, o que é que acontece? Ele volta para um nível maior. Se ele perder o último, o último nível dele da mesma proporção, perceba que esse, tá vendo, da mesma proporção desse, esse e esse. Se ele perde esse último aqui, ó, o que acontece? O preço volta para um nível maior. Se o preço perder um nível maior, que dificilmente ele vai perder, tem muitos traders aqui para defender esse trade aqui, então ele vai ter que procurar um nível maior de que esse para poder romper, para poder se apoiar. Ou seja, o preço, isso aqui se resume tudo no mercado financeiro, cara. Tudo sobre gráfico. Uma vez que você entendeu isso, acabou para você. Isso aqui você matou a charada. Entendeu? Chega de confusão, chega de muita coisa. Eu vou explicar olha só, vou mostrar os exemplos aqui. Olha só aqui. Ó. Olha só, por isso ele veio, ó, fez aqui uns micro tendência aqui, fez um topo maior. Perceba que esse aqui é o topo maior, né? O preço bate nele, olha só. Só que, olha só, você não sabe onde o preço está batendo aqui. Onde o preço está batendo aqui? Olha só onde o preço está batendo. Olha só onde o preço está batendo. Perceba que a proporção de nível, esse aqui é maior do que esse aqui, tá vendo? Então, se o preço perde esse último nível aqui, ele vem em cima desse. E aí perceba que o preço ele vem, bate aqui, respeita, forma um fundo duplo, um padrão de reversão e decola para a linha de fechamento, dando continuidade à tendência que ele tem aqui, né? E olha só, vou mostrar outros exemplos que é muito interessante. E aí, né? Olha só aqui, ó, vou recuar isso aqui. E aí, ó, olha outro exemplo. Olha só, aonde está aqui meu nível de preço aqui, nessa região aqui, ó. Essa proporção de nível, isso aqui é um fechamento, né? Dentro aqui dessa lateralização, né? Que é o fechamento da lateralização. Dessa lateralização aqui, ó. Então o preço ele veio e formou um fundinho, um topinho, e vai formando aqui sua tendência. E aí perceba que esse aqui já passa a ser o maior. E aí ele vai, forma aqui e vai e rompe esse cara aqui, que é o maior nível da tendência. Ou talvez o maior nível, o último nível da tendência. Então a ordem é, você pega o último nível da tendência de mesma proporção. Perceba que esse aqui é o maior, é o último nível que o preço aqui faz esse movimento e aí desce para pegar aqui um nível maior que esse. Você concorda que esse cara aqui, esse fechamento aqui, esse padrão aqui é maior do que esse aqui? Que esse padrão aqui é maior do que esse? Então é quando ele perde esse, ele vem buscar um padrão maior. E aí você identifica um fundo duplo, você identifica aqui uma rejeição de preço e aí você cria a sua expectativa de que o preço ele vem para essa região de fechamento ou ele vai romper. Consegue? Eu posso pegar outros exemplos, eu já vi vários exemplos aqui muito interessantes. E aí, né, o que é que você entende sobre isso? Então, o preço, vou mostrar aqui na prática, o preço está fazendo esse movimento aqui, aí o preço faz esse movimento aqui, né, já ganha uma proporção maior aqui, perceba, né, e aí o preço começa a formar micros tendências, e aí o preço faz isso aqui, aí o preço perde esse micro aqui, tá vendo? E aí ele já volta aqui, e aí você sabendo disso, irmão, sabendo disso, entendeu? Sabendo disso, você vai se apoiar nesses caras, velho. E aí acabou. Acabou o mercado aí.
Você entendeu tudo sobre o mercado só com essa dica aí. Nunca mais você fica tomando trade. Lógico que ele pode passar, pode, mas isso vai ser raro. E quando você entrar aqui nessa região, seu risco retorno até aqui é grande demais, é 2, 3, 4 para 1, irmão. Então, se você tiver uma assertividade, lógico que essa é uma assertividade de mais ou menos de 50, de 50 para cima, de 1 para 2 para cima. Então, 1 para 2, 3, 4 para cima, dependendo do timing que você esteja operando, da forma que você esteja operando. Então, é, essa aí matou a charada no mercado, irmão. Matou a charada no mercado. E aí você pode ver o tempo todo. O tempo todo o mercado faz esse mesmo padrão. Se ele volta sempre para pegar um nível de mais força, né? E se ele perde, né? Se ele perde um, um, um nível daquele, você já sabe, né? Que o preço ele vai para a linha de fechamento lá do topo, né? E aí você sempre se apoia. Então a sua ideia, né, seria sempre você pegar e se apoiar em cima desses caras aqui, ó. Ó, ó. Se ele perde isso aqui, ó. Se ele perde esse cara aqui, ele voltaria para esse, correto? E aí você está sempre apoiado em saber disso. E se ele perde esse, porque já estava apoiado aqui nesse grande aqui. Se ele perde esse, ele já estava apoiado aqui. Mas se não tinha esse e ele perde esse, ele viria direto para o fundo. Se não tem ninguém para apoiar ele, ele vai direto para o fundo. Entendeu? Ele vai direto para o fundo. E aí essa é uma das ideias, né, da proporção de nível, né? Você consegue entender o mercado todo só nisso aí, ó. O preço vem, se ele perde aqui, ele volta direto, né? Já estava ali no fundo, né? Mas se ele perde isso aqui, se ele perde esse cara aqui, irmão, acho que ele voltaria direto para esse fundo aqui, ó. E aqui já seria sua, sua saída ali, né? Se tivesse posicionado, né? Olha só, dá para ver, você vê mais, ó, é só um monte, né? O preço faz o tempo todo, faz a mesma coisa. Forma aqui a tendênciazinha aqui, quando volta, volta aqui, tá vendo? Ele poderia parar aqui, né? E por isso que haja muita confusão. Porque ele não parou aqui? Porque ele já tinha perdido um cara da mesma proporção cá em cima. Então ele volta para um da proporção maior. E aí o que acontece? Muitos iniciantes, muitos traders, muitas pessoas estão vendo o preço fazer isso aqui. Aí o preço faz um movimento tipo desse e tá fazendo isso aqui. Aí o preço faz o que? Faz isso aqui, ó. Aí o preço faz isso aqui. Aí o cara tá tentando, né? Tá tentando fazer as entradas nesses topos aqui para tentar pegar. Só que o preço não vai fazer isso. Ele vai vir aqui, ó. E aí vai te violinar e depois fazer isso aqui. Porque se ele já perdeu o último nível da mesma proporção aqui, ele não vai parar aqui. Pode até criar um repiquezinho assim, de pullback. Mas a parada dele para dar continuidade na tendência é em cima desse topo aqui. Aí fica mais um vídeo aí. Depois eu faço mais vídeos sobre esse assunto aí, aprofundando mais.